Bênçãos vão para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que transmitiu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, a mensagem divina, incansavelmente e chegou a nós. E graças a Allah, e graças a essa transmissão de mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós nos tornamos muçulmanos, nós somos pessoas escolhidas, somos pessoas que, no entanto, pessoas invejáveis na face da terra, porque temos caráter, porque temos boa conduta. Nesta conduta que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiu para nós. E também para os seus companheiros, aqueles que ajudaram a sua família, vão também esse pedido de bênção para eles. Meus caros irmãos e minhas irmãs, hoje, no dia em que, os minutos que nos estão aqui reservados, nós estamos a pensar, vamos trazer um tema em que penso que todos vós, ou todos vocês, irão concordar comigo. Primeiro, na escolha do tema, e segundo, na escolha do tempo em que nos encontramos e como enquadrar este tema na sociedade em que hoje nós estamos inseridos. Estamos a falar de uma questão em que hoje o mundo, ou todos nós assistimos das mudanças que acontecem ou que ocorrem na sociedade perdida. Estamos a falar dessas mudanças em que o homem hoje está sendo movido para um caráter. O homem hoje está sendo movido para uma conduta que jamais nós vimos na história. Hoje, nós homens, nós humanos, estamos sendo movidos para cumprirmos ou para imitarmos culturas e atos jamais a história tivera falado. Hoje nós homens, nós humanos, porque estamos numa era de globalização, estamos numa era em que nós pensamos que imitar a cultura do outro é que é melhor. Então, com essa explanação ou com essa justificativa, eu quero chegar no meu tema, em que eu trago motivos da destruição de uma nação. Eu quero trazer um tema em que aqui vamos falar, vamos discutir, e cada um de nós vai sair refletindo aquilo que são os motivos que nós vamos trazer hoje, que constituem a destruição de uma nação. Meus caros irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala da questão de destruição ou destruição de povos passados, e ainda Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena ou nos orienta para nós olharmos para esses povos para constituir uma lição para nós, não significa que essas destruições dos povos terminaram naquela era. Não significa que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos fala que destruiu o povo X, que destruiu o povo A, povo B, C e D, por uma certa maldade que eles cometeram ou cometiam, não significa que nós que estamos nesta era, que nós que estamos a viver hoje, Allah não venha nos destruir. Isso acontece, essa destruição, e nós não paramos para refletir qual é a razão que leva Allah subhanahu wa ta'ala a trazer as calamidades, Allah subhanahu wa ta'ala a trazer as pandemias, Allah subhanahu wa ta'ala a destruir um povo. Simplesmente passamos como se nada tivesse acontecido. Foi um terremoto, foi uma doença que assolou, porque foram aquelas pessoas que queriam descobrir os restos de Titanic e terminar por aí. Nisto tudo, quando nos acontece no Islã, tem a sua razão, tem o seu motivo. É isso que nos leva hoje, inshallah, a tentarmos trazer motivos da destruição de uma nação. E nesse aspecto, meus caros irmãos, eu vou trazer, na verdade existem por aí 9 até mesmo 11 motivos de destruição de uma nação, mas eu vou me cingir a trazer aqui pelo menos 5 a 6 aspectos. E todos nós vamos concordar, porque vamos trazer coisas que acontecem no nosso dia a dia e nós, para nós, passamos, aconteceu e pronto. Então, nós vamos aliar esses acontecimentos que acontecem no nosso dia
e das destruições que nós assistimos na diáspora ou mesmo no nosso país, trazermos um enquadramento e trazermos isto um subsídio alcorânico, assim como hadith, para, no entanto, servir isto de lição para mim e a todos vós. Meus caros irmãos, a questão de destruição de uma nação, ela aconteceu no passado, continua a acontecer e ainda vai acontecer e acontece no nosso dia a dia. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, esta fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Esta é a tradição de Allah subhanahu wa ta'ala, cujo Ele colocou aqui na face da terra para nós. Para servir de quê? Para servir de lição. La tabdila li khalqillah. E Allah subhanahu wa ta'ala não irá mudar a sua tradição. Allah subhanahu wa ta'ala não irá mudar a sua tradição de castigar a qualquer povo ou indivíduo quando ele cai nessas proibições e nesses pecados. Quer dizer, nós ficamos a pensar que Allah aniquilou, que Allah destruiu o povo de Qaum Lut. E terminamos aí. Allah subhanahu wa ta'ala destruiu o povo de Lut, ou do povo de profeta Lut, por quê? Porque eles cometiam homossexualismo. Um simples pecado. Era um pecado só. E hoje, quantos pecados nós cometemos? O povo de Lut, Allah subhanahu wa ta'ala destruiu porque eles cometiam homossexualismo. Um grande pecado que Allah subhanahu wa ta'ala decretou e impediu a eles, e eles foram renitentes em continuar a praticar esse pecado, e Allah subhanahu wa ta'ala destruiu. A questão que eu coloco foi um pecado que na qual Allah subhanahu wa ta'ala, que a ira de Allah subhanahu wa ta'ala caiu na face da terra e esse povo foi aniquilado e foi destruído. Hoje, quantos pecados nós praticamos? E nesta senda da prática de homossexualismo, no nosso dia a dia, o que é que a humanidade pratica no lugar do homossexualismo? Então, o primeiro ponto está: os pecados, ou o pecado é motivo da destruição de uma nação. E eu aqui continuo a insistir que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu o povo de Lut só porque eles cometiam homossexualismo. E hoje, no nosso dia a dia, o que é que nós praticamos? Hoje, o homem quer ser mulher. A mulher quer ser homem. Quer dizer, os outros que Allah, o povo que Allah destruiu, eles praticavam homossexualismo. Hoje, o povo atual pratica homossexualismo e ainda muda, ou muda sim as características que Allah subhanahu wa ta'ala lhe colocou. Quer dizer, você não está satisfeito porque Allah te criou homem, você quer ser mulher. Você não está satisfeita porque Allah te criou mulher, você quer ser homem. E parece caricato isto, quando nós vemos por aí, nos memes, nas publicidades, a dizer casa de banho para o sexo ou para as mulheres do sexo feminino. Casa de banho específico para mulheres do sexo feminino. Quer-se dizer que existem mulheres que não são do sexo feminino. Onde é que nós chegamos hoje? Homossexualismo, que Allah destruiu um povo. Hoje nós temos, mais do que isso, é a pessoa não ficar contente, querer mudar o seu gênero. E ainda, os países desenvolvidos hoje deram a liberdade de escolha de seu gênero. Quer dizer, não vamos referenciar os países, mas os países desenvolvidos hoje acham que civilização é você deixar o seu filho e dar-lhe opção de escolha, se ele quer crescer como homem ou se quer crescer como mulher. Nós não assistimos isso? Assistimos. Como é que a nação irá crescer
com valores ou com altos valores da moralidade. Se nós queremos mudar aquilo que é a essência, aquela forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. Mais do que isso, para além de mudança, do homem querer mudar a sua natureza, a sua composição, alguns o que é que fazem? Quer dizer, eles não aceitam casar com mulher. E há mulheres também que não aceitam casar com homem. As lésbicas e os gays. Um grande pecado. Que Allah subhanahu wa ta'ala só destruiu um povo porque tinha se declarado que eles eram homossexualistas. Agora nós, na nossa era. Quer dizer, além de o primeiro pecado que Allah subhanahu wa ta'ala aniquilou aquele povo, queremos mudar a nossa essência. Não queremos aceitar da nossa existência como homens, como mulheres, e ainda não queremos procriar. Porque você, a não aceitar casar e vir se envolver com um homem, significa que você não quer procriar. E assim como a mulher também que não aceita casar com um homem, também é não aceitar procriar. Um grande pecado, cujo na história nós não vimos. O que significa que a nossa nação, a nossa geração, criou os maiores pecados que jamais a história conheceu. E como é que nós queremos viver num mundo saudável, sem doenças, sem guerras? Como é que nós queremos viver saudáveis? Você vir à mesquita, ou ir à casa, ou ir ao serviço e voltar para a sua casa sem você enfrentar testes e calamidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala decretou e falou de que a questão do homossexualismo, Allah diz, la'ana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, na base do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na narração de Tabrani e Bayhaqi, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aquela pessoa que pratica a ação do povo de Lut. Então, nós, nessa geração, em pleno século 21, nós viemos desenvolver ações pecaminosas piores que aqueles povos que existiram no passado. Então, meus caros irmãos, dentre as razões que levam Allah subhanahu wa ta'ala a destruir uma nação, é a questão de nós mergulharmos nos pecados. Eu só simplesmente trouxe esses pecados que são mais patentes, que são mais sonantes e falados agora, que é a questão da mudança do gênero e de caráter humano. Existem tantos outros pecados que hoje a ira de Allah subhanahu wa ta'ala cai para a sociedade ou para o universo, e nós conhecemos tantos países hoje que enfrentam calamidades, que alguns povos estão destruídos. Por isso eu disse que não pensemos que a destruição de um povo ou dos povos só aconteceu no passado, continua a acontecer até hoje. E nós assistimos isso. Quantos países hoje querem legalizar o casamento entre homens? Quantos países hoje querem legalizar casamento entre mulheres? Quantos países hoje já deram a liberdade de escolha de sexo? Quer dizer, a criança, você não lhe obriga, chega a casa, não, eu quero usar saia, não quero usar calção. Ou então a mulher quer usar calção porque não. Ou casa de banhos, etc, etc. Então, a questão de mergulharmos nos pecados é o que leva a ira de Allah subhanahu wa ta'ala para cair para todos nós. E quando esta ira cai na face da terra, Allah subhanahu wa ta'ala não escolhe a quem vai castigar, porque todos nós vamos nesta onda e seremos ressuscitados consoante como nós vivíamos. Dentre os motivos que levam Allah subhanahu wa ta'ala, meus caros irmãos e minhas irmãs, é a questão de nós sermos ingratos às dádivas e os ni'mas de Allah subhanahu wa ta'ala, de forma individual e de forma coletiva. Eu vou explicar melhor isto. Allah subhanahu wa ta'ala disse: La in shakartum la azidannakum. Se vocês agradecerem a Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah irá aumentar a vossa prosperidade. Mas se fizerem ao contrário, وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Se vocês descrerem em Allah subhanahu wa ta'ala, saibam que o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala é doloroso. Nisto significa que o não agradecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala é motivo de destruição de um povo, é motivo de destruição de você, como indivíduo, como coletivo, até como um povo inteiro. Sabe, meus caros irmãos, o mundo vive misérias, o mundo vive fome, o mundo vive seca. Há pessoas, há indivíduos que acumularam tanta riqueza e ele esqueceu que no mundo existe fome, ou que no mundo existe quem está a passar mal, ou no mundo existe um continente específico chamado África, onde as pessoas morrem pela fome, onde as pessoas não têm escola para estudar, onde as pessoas não têm lugar para sentar para estudar. O que é que fazem? Com tanto dinheiro que têm, deixam ou fazem testamento para esta riqueza pertencer a um cão. Fazem testamento para que esta riqueza, quer dizer, esta pessoa levou a sua mãe, o seu pai para um asilo. Com a riqueza dele, faz testamento para que essa riqueza sirva para um cão e não para indivíduo. Como é que o mundo vai viver saudável assim? E ainda, queremos fabricar navios, aviões, para, no entanto, irmos a um lazer, para irmos descobrir, ou eu ser famoso, que eu já fui ver os restos de Titanic. Sabe quando é que um indivíduo pagou para estar naquele iate, no submarino? Sabe quando é que um indivíduo pagou? O valor do indivíduo que pagou, dos 5, uma pessoa só, se levássemos o dinheiro de uma única pessoa, vir investir na África para a educação, Maputo, poderíamos responder à questão de saúde. Maputo, poderíamos responder à questão de educação. Maputo, poderíamos responder à questão de mendicidade. Mas o que é que fizemos? Quisemos fazer, entre aspas, um show-off para nós sermos contados na história, e a história contou isso e contou bem, em que submetemos-nos em navio submarino para irmos ver os restos de Titanic. O que é que mudaria isso na história? O que é que mudaria isso no nosso dia a dia? E tantas pessoas morrem, e as mesmas pessoas, ou são as mesmas pessoas que fabricam também outros aparelhos para guerras. Então, quando acontece isto, é ira de Allah subhanahu wa ta'ala. E quantos de nós aqui temos dinheiro acumulado? E eu sei que até os bancos, agora que estão a atualizar dados, há pessoas com dinheiro até esquecido nas contas. Nem ele permite-se viver bem, muito menos ajudar outros povos, outras nações, o dinheiro está lá. Isto é não reconhecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, é não aceitar as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. Porque se Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu essas dádivas, deve mostrar e deve ser em benefício da mudança e desenvolvimento do mundo. Meus caros irmãos, dentre Allah subhanahu wa ta'ala fala e dá-nos um exemplo muito patente no Corão. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala dá um exemplo de uma aldeia, de um povo, cujo esse povo كانت مطمئنة, esse povo vivia numa tranquilidade. Por que vivia numa tranquilidade? كانت يأتيها رزقها رغدا. فكفرت بأنعم الله. Eles descreram os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Não acontece isso. Allah agracia-te com bens, com muitos mecanismos,
Mas, e você vive de forma saudável, você vive sem nenhum aperto do rizqi de prosperidade, mas فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Quando você descrê em favores de Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah faz? فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. Allah faz provar o sabor. Libas al-ju', Allah faz vestir a roupa ou a vestimenta da fome. Quantos de nós, de forma individual, já vivemos isso? Muito tempo, você é mergulhado em graças de Allah subhanahu wa ta'ala e suas dádivas. Você vivendo bem em termos de prosperidade, em termos de rizq, em termos de comida, em termos de saúde. Mas quando você descrê em Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. Allah irá te provar. Aqui é um termo retórico e com figura de estilo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, iremos lhe vestir a vestimenta do quê? A vestimenta, libas al-ju', a vestimenta da fome. Você começa a viver desmazelado, com fome, sem brilho, sem vestígio nenhum. Wal-khawf, e medo também. Não acontece isso. Além da fome que nós enfrentamos, mesmo com o teu dinheiro, você vive com medo. Quantos dos nossos ricos, hoje, ao sair de casa para qualquer local, ou está cheio de guarda-costas, ou ele próprio não fica tranquilo, fica com medo. Porque não sabe como é que ele irá voltar. Porque não sabe se não poderá encontrar alguém pelo caminho que vai lhe sequestrar. São esses castigos que Allah nos dá aqui no dunya, começando daqui mesmo. Mas por que Allah, esta localidade, este povo, tinha essa prosperidade toda? Mas tu, Ya Allah, de repente vieste lhe tirar essa prosperidade, essas dádivas, lhes mostraste a fome, assim como o medo. Por quê? Bima kanu yasnaun, pelas ações que eles faziam. Então, meus caros irmãos, dentre as razões que levam Allah subhanahu wa ta'ala a destruir-nos como pessoas e como nação, está em descrer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Está em não reconhecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos nós vivemos isso. Cada um deve se medir. Os favores que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu, será que está a usar bem? Será que está a usar no devido lugar? Então, se você não estiver a usar essas dádivas, esses favores, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala irá te vestir a vestimenta da fome e assim como também irá criar no teu íntimo, na sua pessoa, o medo. Você vive sem paz. Os nossos irmãos empresários que não cumprem, que não reconhecem as dádivas e que não gastam de forma devida, eles reconhecem e vivem isso. Eu não vou entrar em detalhes. Então, o primeiro está a desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e os pecados como um motivo de destruição da nação ou como um motivo de destruição individual, coletivo de uma nação. E o segundo está em não reconhecermos os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro, meus caros irmãos, que leva Allah subhanahu wa ta'ala a destruir-nos como pessoas, como indivíduo, como coletivo, como grupo e como nação, está numa questão em que acontece hoje e todos nós vivemos de forma muito leve e muito simples e ignoramos. A questão de ver um mal a ser cometido e você consentir. Está em vermos um mal nas nossas casas, no nosso local de trabalho, na nossa sociedade, e nós fingirmos que aquilo que nós vimos não é mal nenhum, é algo natural e normal, e calarmos aí. Este é o motivo que leva com que Allah subhanahu wa ta'ala destrua a ti como indivíduo, castigue a ti como indivíduo, castigue a nação e o universo no total. Por quê? Porque nós não podemos, como muçulmanos, não podemos ver um mal a ser praticado e nós consentirmos e calarmos. Hoje, se nós aparecermos aí na rua, vermos alguém a ser atacado, isso acontece aqui na nossa sociedade. Algo tão normal, tão natural. Onde é que nós vivemos? Você sair aí, apanhar alguém, está num movimento estranho,
está com duas pessoas a lutarem contra um, você não para. Você não grita. Você não pede socorro aos outros para ir acudir àquele mal. E os grandes pecados são cometidos no nosso set de trabalho, no nosso dia a dia, e nós calamos. Isso é grande pecado. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran, quando diz: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou o povo de Bani Israel. Por quê? Porque eles não se impediam por o mal que eles faziam. Ficavam calados. E hoje, nós ficamos na sociedade a vermos um mal a ser cometido e nós achamos isso normal. Nós vimos, não interessa se essa pessoa é muçulmana ou não, mas a ser injustiçado e nós calamos. Em que sociedade nós estamos a viver? Em que tempo nós estamos a viver? Em que sociedade nós estamos inseridos? Em que religião nós pertencemos? Eu duvido que essas pessoas pertençam à religião islâmica. Eu duvido que essas pessoas sejam verdadeiramente muçulmanas. Por quê? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Aquela pessoa que vê um mal a ser cometido, que impeça esse mal com as suas próprias mãos. Nós fazemos isso. Então, a gente vê um mal e aplaudimos. A gente vê um mal, até a questão dos memes, a questão dos WhatsApp, dos grupos. Um mal ali, nós vamos clicar like, gostei. Alguém ali vestiu mal, você é o primeiro a ir por o like. Você ali, porque alguém está a maltratar um outro, você está por o like. Não é você pôr mais pontuação para a pessoa continuar a praticar o mal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nós, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos a recomendação que quando vermos um mal a ser praticado, devemos impedi-lo com as nossas próprias mãos. E depois, há pessoas que não têm força como eu. Será que vão passar assim a fugir e não impedir esse mal? Se você não conseguiu ir impedir aquele mal usando a sua força, a sua energia, então fale. E todos nós conseguimos falar. Mesmo que você fale olhando ou não olhando para ele, mas você está a correr, mas você falou. Os fracos. Mas você não deixou o mal a ser praticado e você não impedir. Não usou a força, mas você usou a sua língua. E depois, tem aqueles outros, o terceiro grupo mais fraco. E se você não conseguir o primeiro passo, que é usando a sua força, a sua mão, não conseguir o segundo, que é falar, e eu não vejo aqui por que você não pode falar quando vê o mal. Qual é o medo que você tem? Você fala. Cabe a pessoa se vai ouvir ou não. Mas se você não conseguir, então tenha o sentimento no seu coração. Mas o professor sallallahu alaihi wasallam disse, nesse terceiro, esse que devem sentir no seu coração, disse: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Esses são os mais fracos na fé. Então, como é que Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos destruir, assim como destruiu o povo de Bani Israel, quando eles não se impediam, quando viam o mal a ser praticado e não impediam? E nós hoje tornamos o anormal normal, tornamos o ilícito de lícito, ou de outra forma, tornamos o haram de halal. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos destruir? E depois vamos reclamar que eu faço tanto salat, eu faço tanto tasbih, eu faço tanto jejum, mas você mesmo que começa ou que vê o mal não impede, e nem lamenta, e nem aproxima. Então, meus caros irmãos, dentre os motivos que levam Allah subhanahu wa ta'ala a amaldiçoar um povo, assim como a destruir um povo, primeiro já falamos a questão dos pecados.
O segundo, já falamos, a questão de não reconhecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. E o terceiro é este que estamos a abordar aqui, a questão de ver o mal a ser praticado e não impedir. Eu repito isso, porque todos nós podemos, de alguma forma, fazermos parte de impedir o mal quando é praticado. Meus caros irmãos, o tempo não nos é suficiente para nós abordarmos essa questão, mas vou terminar com duas questões das tantas que existem como motivo de Allah subhanahu wa ta'ala derramar a sua ira na sociedade e no universo. Eu vou trazer dois. A questão da injustiça. Será que nós somos justos? Será que quando vimos a injustiça ser cometida, nós reclamamos ou endireitamos as pessoas? Este quarto ponto da questão da injustiça no mundo é o que leva também em que Allah subhanahu wa ta'ala destrua a ti como indivíduo, a ti como um indivíduo, como coletivo, assim como o universo no geral. É a questão da injustiça na face da terra. Vejamos o quão os povos são injustiçados. Vejamos nós como indivíduos o quão somos injustos para com os outros. Vejamos nós o quão somos injustos para com os outros, para com nossos empregados, para com nossas esposas, para com nossos filhos, com nossos amigos e irmãos. Quer dizer, hoje, e eu abordei isso numa palestra, penso que foi os direitos e deveres do trabalhador, quando eu falava da injustiça do patrão, onde o patrão quer tirar maior proveito de qualquer falha do seu empregado para, no entanto, lhe penalizar e não lhe dar o seu direito. Injustiça. Mas é você mesmo que, depois de acumular tanta riqueza, o dinheiro vai embora e ainda você começa a sofrer aqui sem dinheiro. E como o mundo é aquele giratório, vai encontrar teu próprio empregado que vai te servir. Temos exemplos vivos. Eu não conheço um exemplo morto, nunca ouvi essa expressão. Mas os exemplos vivos nos mostram o quão, quando você é injusto, Allah subhanahu wa ta'ala começa a te mostrar o seu castigo aqui no dunya. Das pessoas que você injustiçou, o quão isso vai virar contra ti. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Nós, Allah subhanahu wa ta'ala é que diz que nós não vamos destruir uma nação, senão quando ela é injusta. Não é o que acontece? Então, essa destruição, meus caros irmãos, não podem olhar, ou não podemos olhar de forma coletiva. Você deve começar a olhar de forma individual. Meus caros irmãos, para terminar ainda nos motivos que levam Allah subhanahu wa ta'ala a destruir uma nação, vou a uma questão que nós nos lidamos, a uma questão que nós convivenciamos, vivemos a ela todos os dias. E eu quero assumir aqui que todos nós entramos nesse segundo, aliás, neste quinto ponto, salvo poucas pessoas, infelizmente. É preciso corrigirmos a nossa conduta. É preciso vestirmos a identidade islâmica para nos tornarmos verdadeiros crentes muçulmanos. Qual é o quinto motivo que leva Allah subhanahu wa ta'ala a destruir a nação? Como eu disse, é uma questão que todos nós, direta ou indiretamente, estamos envolvidos, se não poucos. Dentre esses poucos, eu quero pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que sejamos nós, e de forma particular que estamos aqui na Mesquita Tauba, e todos aqueles muçulmanos que pautam em cumprir com ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e de sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esta quinta questão, meus caros irmãos, é a questão da corrupção. Quem aqui ainda não se envolveu na corrupção? Pode levantar a mão. Ninguém vai levantar. Quem aqui já viu a corrupção a ser cometida e impediu? Ninguém. Só ficou a murmurar.
E nós ficamos a criticar os nossos governantes, os nossos governos que são corruptos. Mas, meu caro amigo, a corrupção não começou do topo. A corrupção começa na base. E o maior corrupto somos nós pequeninos, somos aqui os peixes pequenos. Não podem olhar a corrupção porque foi julgado no tribunal. Não podem olhar a corrupção porque tem muito dinheiro. Não podem olhar a corrupção porque é governante. A questão de corrupção são atos tão pequeninos que nós fazemos sem, no entanto, dar conta que estamos a fazer a corrupção. A maior parte que conduz, quando a polícia manda parar e diz que quer passar multa, você aceita essa multa? Aceita essa multa? Faz o quê? Sem meticagem, entrega a polícia. É corrupção. Quando você está na fila, qualquer fila que for, no banco, fora do banco, você faz malabarismo, vai ter com segurança, ou faz qualquer manobra dilatória e você consegue chegar lá à frente mais rápido possível, é corrupção. Quando você se acha de inteligente, nós sabemos que os processos em qualquer instituição privada ou pública têm normas de procedimentos. Mas você vai lá, entrega, engraça-se com a secretária ou o secretário que vai lhe atender, porque você quer o seu documento mais rápido, dá-lhe 500 meticais. E a pessoa emociona-se, vai tratar isto, no entanto, já tem o teu documento o mais rápido possível. É corrupção. Quando você pensa que está a entrar está a concorrer para aquele concurso público ou privado, mas de trás você vai pôr lá o envelope, quero ganhar nesse concurso, é corrupção. Então, meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no Coran, nos orientando para nós adquirirmos o Akhirat, assim como o nosso dunya, disse: وَبِتَغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. No fim diz: وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Não cometa a corrupção na face da terra. Meus caros irmãos, a questão da corrupção foi esta, que quando Allah subhanahu wa ta'ala informou os anjos que iria criar um homem, o que os anjos disseram? Disseram: Ya Allah, vais criar um homem que vai derramar o sangue na face da terra e vai semear a corrupção? Na verdade, é essa corrupção que Allah subhanahu wa ta'ala disse que Ele não gosta dos corruptos. Então são esses motivos, meus caros irmãos e minhas irmãs, que leva com que Allah subhanahu wa ta'ala destrua a um indivíduo, a uma nação e a um universo, quando nós estivermos mergulhados a esses fatores. Termino por aqui, inshallah, com a perspectiva de trazermos este tema, assim como outros, nas próximas oportunidades. Aquulu ma tasma'un, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.